Meus amigos, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje vamos dar sequência aos estudos sobre a parte geral do Código Civil. Estamos falando sobre as pessoas naturais. Já falamos sobre personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Tratamos a teoria da incapacidade. E no último bloco falamos sobre emancipação. Pois bem, agora retornaremos à ideia de personalidade para tratarmos sobre um grupo de direitos, sobre um conjunto de direitos decorrentes da própria dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, os direitos da personalidade. Você se lembra o que é personalidade? Aulas anteriores nós identificamos o que é, o início da personalidade, as teorias sobre o início da vida. Pois bem, você se lembra então que personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Mais do que isso, a personalidade é o atributo definidor da pessoa. É o atributo característico da pessoa. Em verdade, para o direito, só será considerado pessoa aquele que dotado de personalidade. Temos duas espécies de pessoas: pessoa natural, pessoa jurídica. E o ponto comum entre elas é exatamente a personalidade. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é o atributo definidor da pessoa. E personalidade é o atributo que garante à pessoa uma proteção mínima por parte do Estado. Toda pessoa, independente de quem seja, independente da idade, independente do que tenha feito, toda pessoa, pelo simples fato de ser dotada de personalidade, terá uma proteção mínima por parte do Estado. A proteção dos direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Um grande mestre civilista chamado Rubens Limons de França, talvez o principal nome de direitos da personalidade, identifica 3 grupos de direitos da personalidade. Ele diz que os direitos da personalidade são sustentados por 3 pilares: a integridade física, a integridade moral e a integridade intelectual. De acordo com Rubens Limons de França, eu dizia: 3 são os pilares dos direitos da personalidade. A integridade física, onde nós teremos a tutela, a proteção do corpo vivo, a tutela, a proteção do corpo morto e a autonomia de vontade com relação ao próprio corpo. Primeiro pilar, integridade física. Segundo pilar, a integridade intelectual, onde encontraremos a proteção, a tutela dos direitos autorais e também da propriedade industrial e intelectual. E por fim, último pilar, o pilar da integridade
moral. A tutela da imagem, a tutela da privacidade e a tutela da honra e do nome. Honra e nome. Direitos da personalidade. Direitos que são titularizados por todo aquele que é dotado de personalidade. Por toda e qualquer pessoa. Direitos que decorrem da proteção fundamental, da proteção basilar, da dignidade da pessoa humana. Em razão da proteção da dignidade da pessoa humana, a pessoa não pode de forma alguma ser tratado como uma coisa. E o que garante a ela esse tratamento especial, esse tratamento diferenciado, é o conjunto de direitos da personalidade, divididos em integridade física, integridade intelectual, integridade moral. O novo Código Civil, o Código Civil de 2002, inovou porque expressamente consignou um rol de direitos da personalidade, coisa que não existia no Código Civil de 1916, o Código Civil Bevilacqua. Por isso, o Código de 2002 inovou, porque entre artigo 11 e artigo 21 nos trouxe expressamente disposições sobre os direitos da personalidade. Agora, muito cuidado, porque a despeito da novidade, a despeito dessa disposição expressa, os direitos previstos no Código Civil não são, de forma alguma, os únicos. O rol apresentado pelo Código Civil, entre artigo 11 e artigo 21, não é um rol taxativo. Não é um rol taxativo. Trata-se de rol meramente exemplificativo. E isso é unânime na doutrina. Tanto que o Conselho de Justiça Federal, enunciado 274, nos trouxe o seguinte: publicou o seguinte: os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva, pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana. Pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito. Em caso de colisão entre direitos da personalidade, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se então aplicar a técnica de ponderação. Técnica de ponderação. Ok? Enunciado riquíssimo. Riquíssimo, pois, primeiro, informa-nos que o rol de direitos previstos no Código Civil não é taxativo. Segundo, informa-nos que os direitos da personalidade decorrem diretamente da proteção da dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E por fim, dispõe que, havendo colisão entre direitos da personalidade, como nenhum deles pode se sobrelevar a outro, será necessária a aplicação das técnicas de ponderação. Ok? Perfeito? Mas notem, dignidade da pessoa humana. Os direitos da personalidade decorrem
da proteção da dignidade da pessoa humana. Por isso eu te pergunto, seria correto dizer que as pessoas jurídicas são protegidas pelos direitos da personalidade? Seria correto dizer que uma pessoa jurídica é capaz de titularizar direitos da personalidade? Nós sabemos que a pessoa jurídica, exatamente por ser pessoa, tem personalidade. Agora, esse grupo de direitos decorre da proteção da dignidade da pessoa humana. Então me parece íncito a pessoas naturais. Por isso do questionamento. Pessoa jurídica titulariza direitos da personalidade? Meus caros, como regra, a resposta é negativa. Negativa. Porque os direitos da personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana. Por isso, como regra, afirmamos que a pessoa jurídica não titulariza direitos da personalidade e, inclusive, encontramos esta informação no enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal. Os direitos da personalidade são inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Esta aqui é a regra. Agora, cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Pelo seguinte, apesar das pessoas jurídicas não titularizarem direitos da personalidade, porque esses direitos estão relacionados à dignidade da pessoa humana. Apesar disso, o próprio Código Civil afirma que, naquilo que for possível, deve-se deferir a proteção dos direitos da dignidade da pessoa humana, também, ou melhor, dos direitos da personalidade, também à pessoa jurídica. Naquilo que for possível, artigo 52 do Código Civil. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. No que couber. E é exatamente por conta disso, é exatamente por conta dessa disposição, no sentido de que aplica-se à pessoa jurídica no que couber a proteção dos direitos da personalidade, é que nós afirmamos que a pessoa jurídica pode inclusive sofrer dano moral. Meus queridos, dano moral está diretamente relacionado à violência de direitos da personalidade. Fala-se em dano moral, regra geral, quando um direito da personalidade é afrontado. Quando um direito da personalidade é violado. Aí nós falamos em danos morais. Pode a pessoa jurídica sofrer dano moral? Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Sabe por quê? Porque naquilo que couber, a pessoa jurídica será protegida pelos direitos da personalidade. E dessa forma, se, por exemplo, for afrontada na sua imagem, no seu nome, poderá a pessoa jurídica sofrer dano moral. Poderá a pessoa jurídica sofrer dano moral. Ok? Beleza. Em aulas anteriores, discuti com os senhores acerca do início da personalidade. Vimos que o Código Civil, artigo 2º, diz
que a personalidade começa do nascimento com vida, mas que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. E por conta dessa contradição aparente, é que nós analisamos 3 teorias. A teoria natalista, também chamada de negativista, que prega a inexistência de personalidade do nascituro, que afirma ser o nascituro uma coisa. Teoria concepcionista, teoria positivista, porque reconhece a personalidade do nascituro. E teoria da personalidade condicional, para a qual o nascituro é uma pessoa condicional, para a qual a personalidade do nascituro está subordinada a evento futuro incerto, qual seja o nascimento com vida. Disse aos senhores que, se na sua prova for cobrado teorias da personalidade, você vai informar que o ordenamento jurídico brasileiro adota qual teoria? O ordenamento jurídico brasileiro adota qual teoria? Adota a teoria natalista. Você vai marcar isso, porque é isso que diz o artigo 2º. A personalidade começa do nascimento com vida. Apesar disso, claramente, a jurisprudência pátria adota a teoria concepcionista da personalidade dividida. Nascituro tem personalidade formal desde a concepção e adquire personalidade material quando nasce com vida. Por que eu estou falando disso a essa altura e por que eu estou falando disso novamente? Por conta do seguinte questionamento. O nascituro é titular de direitos da personalidade? É. Lógico que sim. Porque ele tem personalidade formal. E o natimorto? E o natimorto? E aquele que nasceu morto é titular de direitos da personalidade? O natimorto é protegido pelos direitos da personalidade? A resposta é sim. A resposta é sim. Por isso que cada dia mais estou convencido de que nós somos concepcionistas, tá? A despeito do que diz o Código, no início do artigo 2º. Porque não só o nascituro tem direitos da personalidade, mas o natimorto, ou seja, aquele que não nasceu com vida, é protegido pelos direitos da personalidade. Notadamente, 3 direitos da personalidade. O famoso sim. Sim com N. Isso mesmo, sim com N. Sepultura, imagem e nome. Direitos da personalidade que são protegidos, que são tutelados ao natimorto. Ao natimorto. Enunciado primeiro do Conselho de Justiça Federal. A proteção que o Código Civil defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Nome, imagem e sepultura. Ok? Beleza? Já sabe o que é direito da personalidade? Já sabe responder se a pessoa jurídica pode titularizar direitos da personalidade ou não? Já sabe se o natimorto é protegido pelos direitos da personalidade ou não? Então vamos resolver algumas questões. Questãozinha da CESP de 2012, prova de técnico judiciário.
No que diz respeito ao direito das pessoas naturais, conforme sua existência, personalidade, capacidade, nome, estado, domicílio e direitos da personalidade, julgue os itens que se seguem. Os direitos da personalidade protegem de forma exclusiva as pessoas naturais e os nascituros. Certo ou errado? Errado, porque o natimorto também é protegido pelos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura, e a pessoa jurídica também, no que couber. Artigo 52 do Código Civil, podendo inclusive sofrer dano moral. Ok? Então está errada a afirmação. Também da CESP... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.